importante. Mas aqui, então, na sequência, eu vou passar a palavra ao Dr. Luiz Fernando Amaral Binda, que também nos traz aqui um vasto currículo. Vem aqui, Sua Senhoria, em substituição ao Dr. Fábio Meirelles, que representa nesta relação de trabalho rural uma das partes, um dos protagonistas do contrato de trabalho rural. E também vou fazer aqui um resumo do vasto currículo de Dr. Luiz Fernando, mas dizendo aquilo que é o principal. Ele é advogado e consultor, já de larga experiência no setor rural, dando assistência a diversas entidades patronais e acompanhando sempre negociações que conduziram à assinatura de acordos e convenções coletivas. Sua Excelência também é membro de diversas entidades aqui da comunidade de Campinas, São Paulo, e não vou fazer a leitura, doutor Luiz Fernando, mas fica aqui registrado que realmente trata-se de um advogado altamente gabaritado, especializado no setor, porque trabalha já há longos anos prestando assessoria a essas entidades de patronais rurais. Então, eu passo a palavra à Sua Excelência, Sua Senhoria, Dr. Luiz Fernando Amaral Binda. Com a palavra. Ministro Fernando Ono, desembargadora Eneida Araújo, senhores ministros, desembargadores, juízes, procuradores, colegas advogados, zelosos funcionários desse egrégio tribunal, autoridades presentes, demais operadores do direito, lideranças sindicais rurais, senhores congressistas. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar a comissão organizadora desse congresso, na pessoa do Dr. Pancotti. Pessoa esta, o senhor não vai lembrar, que tive o prazer de conhecer no início dos anos 80, quando o senhor prestava assessoria jurídica à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo e fazia plantão na Avenida Francisco Glicério, se não me falha a memória, na sede da ABRA, Associação Brasileira de Reforma Agrária. E foi lá que eu tirei muitas das minhas dúvidas a respeito do trato e da lida com os trabalhadores rurais. Mas hoje vejo Vossa Excelência aí, numa posição de destaque, o que, para mim, é extremamente gratificante. Parabéns. Antes de dar início à minha breve exposição, gostaria de deixar registrado a profunda admiração que nutro por esses valorosos homens do campo, quer sejam eles empresários, empregados ou trabalhadores rurais. Eu os tenho em minha lista como um dos principais atores da estabilidade e desenvolvimento desse Brasil. Ainda se me permitem os senhores congressistas, faço aqui uma especial homenagem a dois grandes homens, líderes rurais, que tive o privilégio de conhecer e trabalhar, e que, por culpa de um destino que a todos é certo, hoje não se encontram mais entre nós. São eles o Dr. Aziz Padula, que por muito tempo foi presidente do Sindicato Rural de Serra Negra, pessoa esta com quem iniciei a minha vida profissional ligada ao movimento sindical rural no final da década de 70 e que muito me ensinou, tanto profissional como eticamente. Foi ele um verdadeiro exemplo que procuro seguir. Outro grande homem, com quem também tive o privilégio de trabalhar
foi o também já saudoso Dr. Leni Santana, que já teve o prazer também, como eu, que hoje estou aqui, de ser um dos palestrantes desse Congresso de Trabalho Rural. Dr. Leni Santana foi por muitos anos diretor-presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, advogado, professor, juiz aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que nos deixou há pouco mais de 2 semanas, senão estaria aqui. A esses 2 personagens marcantes da vida sindical rural, rendo aqui minhas sinceras homenagens, pois que a figura deles bem se assemelham àqueles chamados de justos e perfeitos. Agradeço também ao Dr. Fábio Meirelles, presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, por haver me indicado para representá-lo neste congresso, que marca os 25 anos de história desse Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Mas vamos ao tema do nosso painel. Vamos falar um pouco sobre convenções coletivas como instrumentos de melhoria das condições de trabalho rural. Disse um ilustre membro da magistratura do trabalho, integrante desse regional, o Dr. Jorge Luiz Souto Maior, em trabalho dedicado a Irani Ferrari, que, quando se fala em trabalho como essência da existência humana, deve-se lembrar primordialmente do trabalho agrícola, que acompanha o homem desde a época em que o homem fixou-se à terra, deixando de lado o nomadismo, a atividade de caça e a pesca que o caracterizava desde então. Mas nem por isso o trabalho no campo, quase tão antigo quanto o homem, deu ensejo ao surgimento de um direito consolidado, que contemplasse as respectivas relações de trabalho. A edição de uma regra consolidada, como ramo da ciência jurídica, no direito do trabalho rural brasileiro, somente foi editada 20 anos depois de Getúlio Vargas anunciar em maio de 43 a criação da Consolidação das Leis do Trabalho. Consolidação esta que, em seu artigo 7º, letra A, excluía o trabalhador rural da aplicação da referida norma. Pois bem, o Estatuto do Trabalhador Rural foi criado em maio de 1963, fixando algumas garantias trabalhistas, tais como salário mínimo, férias, aviso prévio e alguns outros. Mais tarde, estes direitos foram ampliados, passando a também fazer parte de seu rol o repouso semanal remunerado e a gratificação natalina. Em junho de 1973, foi criada, editada, a Lei 5.889, estatuindo novas normas do trabalho rural e também revogando o Estatuto do Trabalhador Rural. Mas foi somente com o advento da Constituição de 1988 que o trabalhador rural logrou ter os seus direitos tratados de maneira igualitária aos direitos consagrados aos trabalhadores urbanos, notadamente quanto à proteção previdenciária. Não obstante, e dadas as peculiaridades do trabalho no campo, alguns direitos ainda têm regulação específica na Lei 5.889, de 1973, e seu decreto regulamentador. Mas tais direitos derivam de leis. Nós estamos aqui para falar sobre as convenções coletivas. Nas convenções coletivas,
os sindicatos, representando as respectivas categorias, tornam-se os próprios legisladores da relação trabalhista e do ambiente de trabalho. É próprio da lei ser genérica, ampla. É intrínseco da convenção coletiva ser específica, descendo às minúcias e particularidades das relações do trabalho, eliminando-se em termos de futuro os possíveis conflitos, porque aludidos instrumentos normativos são pactuados dentro de uma vivida realidade. Enquanto a lei, às vezes, torna-se utópica e fantasiosa. Pois bem, se faz importante registrar, senhores congressistas, que foi no ano de 1977 que as entidades sindicais rurais de representação classistas, denominadas de FETAESP e FAESP, em uma ação pioneira, fizeram iniciar as negociações coletivas envolvendo a categoria profissional dos trabalhadores rurais e a categoria econômica dos empregadores, culminando referidas tratativas na primeira Convenção Rural do Brasil e América Latina, e, portanto, dando origem às já inúmeras convenções coletivas de trabalho firmadas nessas últimas 4 décadas e que envolvem a categoria rural, que atualmente estão setorizadas por cultura em nosso estado de São Paulo. Ou seja, temos hoje convenções coletivas na lavoura branca ou diversificada, na citricultura e também na cana-de-açúcar. Portanto, meus senhores, é de se enfatizar não só o pioneirismo dessa laboriosa classe rural, mas também o incansável e dioturno trabalho de suas lideranças sindicais, em busca do aprimoramento das relações socioeconômicas via negociação coletiva de trabalho como instrumento para a melhoria e condições de trabalho no campo. Ressalte-se que a grande vantagem desses instrumentos normativos é que podem albergar os assuntos relacionados a determinadas atividades locais ou regionais, normatizando sobre peculiaridades e facilitando o relacionamento entre empregado e empregador. Por outro lado, a criação de uma lei que compilava os direitos do trabalhador brasileiro, a chamada Consolidação das Leis do Trabalho, fora considerado um marco de cidadania. A classe operária tinha, objetivamente, direitos oponíveis ao patrão e podia fazê-los valer em caso de descumprimento. Paralelamente a esta esfera individual, reconheceu-se a existência dos sindicatos de trabalhadores, criados e controlados pelo Estado totalitário. Junto com a existência de tais agremiações, concedeu-se-lhes a possibilidade de fazerem, às vezes, de interlocutores dos empregados, no diálogo com seus empregadores, objetivando a melhoria das condições de trabalho. O acordo a que chegavam a categoria patronal e a de trabalhadores, reduzida a termo e registrada no Ministério do Trabalho, era reconhecida como se lei fosse, e deveria ser observada pelas partes ali representadas. Por isso, os sindicatos passaram a se aproveitar ao máximo desse mecanismo de negociação coletiva, pois os reflexos foram positivos, e ambas as partes, empregados e empregadores, sem se olvidar que, de fato, referidas tratativas fortaleceram ainda mais os sindicatos e os tornaram incrivelmente mais atuantes. Assim, além dos direitos consolidados,
os trabalhadores rurais ainda poderiam se valer da negociação coletiva para buscar direitos e benefícios laborativos adicionais, no que se convencionou denominar negociação coletiva de trabalho. Isto proporcionou, muitas vezes, que sindicatos obtivessem vantagens para seus representados, tais como pré-fixação de jornada em itinere, reajustes salariais além da recomposição inflacionária, piso salarial diferenciado, garantias de estabilidade pré-aposentadoria, aviso prévio proporcional ao limite de idade do trabalhador, hora extra com remuneração extraordinária além da constitucional, dentre outros. Acrescente-se que as convenções coletivas obrigam tanto os empregados sindicalizados como aqueles que não o são. Com relação aos empregadores, as convenções também fazem lei aos que são e não são sindicalizados. Mas, como alguém uma vez disse, que a única coisa que não muda é a certeza de que tudo sempre muda, em direito, disse existir uma crise quando os institutos jurídicos fornecidos pelo ordenamento para enfrentar determinadas situações passam a não ser capazes de oferecer respostas satisfatórias aos anseios de pacificação e estabilização existentes no seio social. Isto geralmente se verifica após transformações sociais profundas que modificam as estruturas sob as quais as próprias relações jurídicas fundam suas premissas. Institutos justrabalhistas, criados com base no modelo típico de relação de trabalho, vêm sendo fortemente questionados por grande parte da sociedade. Disse, e com muita propriedade, que os encargos trabalhistas são fatores de freio ao desenvolvimento e à criação de postos de trabalho, que a legislação trabalhista impede as empresas de se manterem competitivas em face da globalização da economia. Alega-se, enfim, que não atenuar o rigor do direito do trabalho no Brasil representará, em médio prazo, a falência das companhias nacionais, o que traria como consequência desemprego e recessão. Modernamente, o Estado de Direito, cada vez mais refém das regras da política econômica mundial, sugere-se estar na flexibilização de direitos a resposta a tais questionamentos. Uma válvula de escape contra o anacronismo de uma legislação trabalhista em crise. Procura-se, assim, alterar o papel atribuído à negociação coletiva de trabalho, pois outrora era forma de melhorar condições de trabalho. Hoje seria meio para atenuar o rigor legal e instrumento de preservação contra o desemprego. Não vamos entrar no mérito da discussão do papel moderno da negociação coletiva. Tampouco estamos expressando nossa opinião quando expomos a linha de pensamento acima, a qual, a nosso ver, embora não seja de todo equivocada, não pode ser utilizada como verdade insofismável e aplicável uniformemente em um país com dimensões continentais e realidades socioculturais tão diferentes como o Brasil. Nosso ponto é apenas deixar claro que a negociação coletiva era e é um tema essencial, não só para o estudo do direito do trabalho, mas para se pensar os problemas sociais brasileiros na atualidade. A prática nacional, mesmo sendo o Brasil habitualmente mais uma caixa de ressonância do que um centro irradiador do direito material do trabalho, tem mostrado associações sindicais
com melhores estruturas, dando efetividade a tal atitude, por meio de ajustes e reajustes coletivos de condições de trabalho em desacordo com a norma legal, sobretudo na área da alteração contratual, da duração da jornada e da retribuição do trabalhador. Trata-se sempre de situações em que a conveniência da conservação dos empregos fala mais alto do que a tutela irrealista do empregado. Nas palavras de Rodrigues Pinto, o caminho da negociação parece o mais indicado, senão o único, em condições de frutificar para o equilíbrio das relações trabalhistas, do qual depende crescentemente o equilíbrio social de todo o mundo. Partindo da premissa pós-moderna de que princípios, mais do que cânones interpretativos, também são dotados de normatividade, procuraremos, através deles, ancorar as regras que devem pautar as atuações das partes envolvidas na negociação, de modo a estabelecer limites de legalidade no processo negocial. Imprescindível enfatizar o papel da boa-fé objetiva na dinâmica da negociação, propondo uma releitura da principiologia à luz da influência da ordem constitucional estabelecida a partir da Constituição Cidadã de 1988. No Brasil, a negociação coletiva, no âmbito trabalhista, é um processo dialético de entendimento entre os atores representantes do capital e do trabalho. Sua relevância é absoluta para o equilíbrio das relações de trabalho, porquanto é através desse processo que os agentes da produção vão dialogar e buscar não só condições de trabalho apropriadas às particularidades de cada segmento profissional, mas também tentar resolver suas desavenças e solucionar os conflitos coletivos de interesse. A relevância da negociação coletiva de trabalho é tamanha que, no ano de 1981, a Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho aprovou a Convenção número 154, consagrando os principais preceitos a seu respeito. Logo de início, referida convenção prevê que a negociação coletiva deve se aplicar a todos os ramos da atividade econômica, sendo ampla e aplicável a todas as regiões e formas de organização, em qualquer nível sindical, profissional ou empresarial. Percebe-se do texto da Convenção 154 que a negociação coletiva, embora possa ser conduzida diretamente no âmbito de uma única empresa, deve necessariamente ser assumida por entidades sindicais, profissionais organizadas, os sindicatos. E o Brasil adotou a postura recomendada pela Convenção da OIT, reconhecendo que ao sindicato cabe o papel obrigatório na negociação coletiva de trabalho. A atuação sindical, no exercício da negociação, possui inúmeras finalidades. Serve para a concertação política, quando tem por objetivo o alcance de aliança de poderes, tem finalidade pacificadora na existência de divergências de interpretação de determinada lei ou norma, tem função social ao proporcionar o sentimento de pacificação com a obtenção de acordos de grupos organizados. Neste viés, quando a negociação coletiva é bem sucedida, as partes negociais obtêm um entendimento. Ela se transforma em um diploma normativo que se torna apto a reger as relações de trabalho no âmbito individual. Portanto, as convenções coletivas, bem como os acordos coletivos de trabalho, nada mais são do que o fruto de uma negociação coletiva bem-sucedida.
Neste particular, é revelador perceber a inversão de valores proporcionada pela Constituição Federal no que diz respeito ao tratamento dos instrumentos de pactuação coletiva e de negociação coletiva em comparação com o sistema adotado até então. É que até o advento da Carta de 1988, a tutela da negociação coletiva vinha a reboque do tratamento que a legislação conferia à Convenção e ao Acordo Coletivo de Trabalho. Evidência disto está na pouca importância que a CLT dá à negociação, voltando seus artigos ao disciplinamento dos acordos e convenções coletivas. O processo de diálogo entre as partes era como uma mera fase preliminar do grande instrumento positivado chamado contrato coletivo de trabalho. Evidência desta verdade é que a própria OIT cuidou, antes da disciplina das convenções e acordo coletivo, do que da negociação coletiva de trabalho. Tanto que o primeiro tema foi objeto de uma recomendação em 1951, recomendação número 91, enquanto o segundo só foi tutelado expressamente 30 anos depois pela Convenção número 154. Contudo, com a edição da Constituição de 1988 e com o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, elevou-se a um patamar superior à negociação coletiva, revelando-se a opção legislativa de se valorizar a essência de onde surgem os contratos coletivos. A negociação não é mais uma fase preliminar da convenção e do acordo. Ela é o seu cerne. Os instrumentos pactuados são nada mais do que a forma de exteriorização da negociação, seu fruto maduro, apto a ser colhido. Por sua lucidez, convém lembrar as palavras de João de Lima Teixeira Filho, para quem a elocução constitucional transcende, em muito, a forma de exteriorização do pactuado. Contém, na verdade, o reconhecimento estatal do poder inerente às pessoas e, pois, aos grupos por elas organizados, de autoconduzirem-se, de codecidirem sobre o ordenamento de condições de trabalho e protagonizarem a autocomposição de seus interesses coletivos, solverem suas desinteligências fora do Estado, pela via do entendimento direto, valendo o que restar pactuado, como lei entre as partes e cada um dos membros representados. Logicamente, se inexistir malferimento à norma de ordem pública. Compreendidas as linhas gerais, a relevância da negociação coletiva para o ordenamento trabalhista, indaga-se se o processo de entendimento entre as partes deve obedecer a algumas regras previamente estabelecidas pelo ordenamento ou se as partes são livres para pautar sua atuação como melhor ditarem seus interesses neste momento de diálogo. O texto da Constituição de 1988 trouxe importantes inovações em contraposição ao regime autoritário experimentado pelo país até então. Experimentou-se, assim, uma verdadeira revolução na interpretação dos negócios jurídicos, onde a pessoa passou a ser mais importante do que a coisa, e a tutela da confiança recíproca mais valorizada do que os ajustes formais ou rigores normativos. Corroborando esse novo contexto, foi editada a Lei 10.406/2002, que trouxe ao ordenamento o nosso novo Código Civil brasileiro.
Seus artigos 421 e 422, por exemplo, representaram um marco evolutivo estrondoso, pois, a partir de então, uma lei ordinária impunha aos contratantes o dever de zelar pela função social e de guardar respeito à boa-fé objetiva. Como importante ramo disciplinador de relações intersubjetivas, o direito do trabalho não passou imune às transformações acima narradas, notadamente no que tange à infusão dos ditames de boa-fé objetiva na negociação coletiva de trabalho. O princípio da boa-fé, apesar de consagrado em norma infraconstitucional, incide sobre todas as relações jurídicas da sociedade. De acordo com a definição proposta por Célia Slavinsky, a boa-fé objetiva deve ser encarada como uma regra de conduta, ou seja, um dever de agir de acordo com determinados padrões socialmente recomendados, de correção, lisura, honestidade, para não frustrar a confiança legítima da outra parte. Ela obriga as partes envolvidas em situações jurídicas subjetivas a razoável e equilibradamente ponderar os interesses alheios e comportar-se com honestidade e lealdade na celebração, na execução e na extinção dos negócios jurídicos. Conforme ensina Gustavo Tepedino, o que o ordenamento jurídico visa com o princípio da boa-fé objetiva é assegurar que as partes colaborarão mutuamente com a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato. O princípio da boa-fé objetiva, portanto, encerra uma cláusula aberta de tutela de comportamento individual. Ela obriga a todos que se comportem de maneira honesta, proba e com consideração pela outra parte. Transportada para as relações jurídicas obrigacionais, o princípio da boa-fé objetiva possui relevante papel na criação de deveres aos contratantes, cuja observância prescinde de diplomas normativos ou de disposições contratuais específicos. A boa-fé objetiva possui outras duas funções: servir como canal interpretativo integrativo dos negócios jurídicos e funcionar como norma de limitação ao exercício de direitos subjetivos. A nós importa, por ora, a função de criação de normas e deveres, pela relevância desta função ao processo de diálogo entre empregadores e empregados na negociação coletiva de trabalho. Como normas de criação de deveres jurídicos, a boa-fé dá origem aos chamados deveres laterais, também conhecidos como acessórios ou ainda secundários, em razão de não se referirem direta e antes da celebração do negócio jurídico e perduram para além do seu término, artigo 422 do Código Civil, independentemente de expressa pactuação e mesmo da vontade das partes. Assim, por exemplo, embora se pactue entre empregador e empregado a obrigação de pagar salários, àquele é vedado o pagamento em cheque quando isto dificulte a liquidez do recebimento ao trabalhador. Também não se pode deixar o dinheiro à disposição deste em local longínquo ou de difícil acesso ao trabalhador, ainda que na data pactuada para o pagamento. Também é imposta ao empregador a obrigação de discriminar as verbas que estão sendo pagas ao empregado e tirar suas dúvidas, prestando informações sobre eventuais valores discrepantes. Veja-se, nada disso está escrito em lei ou no contrato. São deveres que emanam simplesmente da obrigação do empregador de agir com probidade, como consequência do princípio da boa-fé objetiva. Deveres anexos
que gravitam em torno da obrigação principal de pagar salários. A doutrina trabalhista tradicional elenca basicamente 8 princípios norteadores do processo de negociação entre empregadores e empregados: a inexcusabilidade negocial, a autonomia coletiva, a obrigatoriedade da atuação sindical, paz social, igualdade, contraposição, transparência e razoabilidade. Entretanto, a análise dos mesmos, sob o crivo dos deveres acima mencionados, demonstra que praticamente todos eles, de alguma forma, representam um simples desdobramento da aplicação do princípio da boa-fé nas relações coletivas de trabalho. Se não, vejamos, o saudoso Caio Mário da Silva Pereira já afirmava em suas instituições de direito civil que o agente deve fazer o que estiver ao seu alcance para colaborar para que a outra parte obtenha o resultado previsto no contrato. Ora, se as partes devem respeito uma à outra e estão obrigadas a cooperar para atingirem o adimplemento, não restam dúvidas que essa cooperação envolve a tentativa de entendimento e de diálogo. Portanto, a recusa na negociação representa nítida afronta ao dever de respeito e consideração devido entre os agentes da negociação coletiva. O princípio da inexcusabilidade negocial seria, assim, um desdobramento lógico do princípio da boa-fé objetiva. Na verdade, o princípio da boa-fé é princípio geral de direito, seja público ou privado. Ele comanda os atos jurídicos em geral, seja quanto ao regime dos contratos, na interpretação dos negócios jurídicos, seja em matéria sindical coletiva. A prática das negociações encontra no princípio da boa-fé critério de entendimento dos direitos sob uma ótica social. Repita-se, o princípio da boa-fé objetiva, que aqui cria às partes um dever de não se recusar a dialogar, não exige que se abra mão das pretensões de cada um, mas apenas que as partes tentem encontrar um consenso para as divergências sociais e econômicas deflagradas no âmbito de trabalho. Daí se afirmar o que o ordenamento jurídico visa com o princípio da boa-fé objetiva é assegurar que as partes colaborarão mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato, não se exigindo que o contratante colabore com o interesse privado e individual da contraparte, no mais das vezes antagônico ao seu próprio. O dever de boa-fé também exige que a parte atue com retidão de caráter. Assim, devem preservar que ambas possuam igual acesso aos meios de negociação, não sendo lícito o aproveitamento injustificado de uma situação de inferioridade de um dos contratantes. Daí poder-se dizer que a inafastabilidade da presença do sindicato profissional é, de uma certa forma, também encontra inspiração no princípio da boa-fé objetiva. Outra consequência evidente do princípio da boa-fé objetiva na negociação coletiva de trabalho são os deveres de suas partes, envolvidas no processo de diálogo, atuarem em clima de paz, franquearem acesso à informação sobre as suas realidades econômicas e social e, assim, formularem pretensões de acordo com a realidade, sem exageros e de forma proba, de modo a que o adimplemento seja facilitado e não dificultado. Sendo assim, claro está que os deveres da razoabilidade, paz social e transparência
também são faces da moeda que o princípio da boa-fé objetiva, aliás, juntamente com o dever acessório de transparência, reside a obrigação de resguardar. Contido no princípio da boa-fé objetiva estará o que Teixeira Filho comenta com o direito à informação, ou seja, a mútua franquia do conhecimento sobre os fatos que substanciam a reivindicação profissional e a situação da empresa, de modo a permitir um balanço seguro do contraditório existente. A título de síntese, pode-se afirmar que o princípio da boa-fé objetiva manda os agentes se desarmarem, atuarem com a finalidade de atingir o consenso, formularem pretensões razoáveis e factíveis, proporcionar meios para que as normas sejam cumpridas, agir com transparência e buscar o equilíbrio qualitativo das pretensões ao final da negociação. Também permite uma abertura para o diálogo futuro em caso de alterações nas condições estruturais que criem uma situação de onerosidade excessiva para qualquer das partes. Por este motivo, todo o processo de formalização de reivindicações, bem como a atuação na negociação, deve ser pautada primordialmente pelos princípios e ditames da boa-fé e da lealdade. A esta constatação já chegou o legislador que inseriu o artigo 99 na proposta de reforma sindical remetida ao Congresso Nacional, pois o referido artigo consagra a boa-fé como princípio maior na negociação coletiva. Pois bem, de tudo o que foi aqui apresentado, é possível concluir que o princípio da boa-fé objetiva passou a ocupar papel de destaque no regramento da conduta das partes envolvidas em negociações coletivas de trabalho. É ele, sem dúvida, o princípio que propaga deveres aos sindicatos durante a fase de tratativas. Deste modo, pode-se concluir que a infusão constitucional nos institutos privados e nas situações jurídicas subjetivas pós-constitucionais faz nascer uma nova sistematização dos princípios disciplinadores da negociação coletiva de trabalho. Dois grandes princípios sozinhos são capazes de regê-la. De um lado, o princípio da liberdade sindical confere aos entes coletivos a autonomia necessária para dialogar, autodeterminando suas pretensões. De outro, esse diálogo e essas pretensões devem pautar-se sempre por regras de comportamento que prezem pela manutenção da confiança e consideração, bem como pela colaboração recíproca para a pacificação dos conflitos sociais. Nesse sentido, a concretização da boa-fé objetiva se dará, conforme o caso, a partir do cumprimento de deveres laterais à obrigação principal, que os agentes coletivos possuem de colaborar na promoção da diminuição de desigualdade e da pacificação social. Por ser assim, é que acreditamos que as entidades sindicais rurais têm agido de maneira exemplar, seguindo os princípios acima elencados, com total prestígio àquele que, por certo, fala mais alto, o da boa-fé, construindo, ao longo de quase 4 décadas, como dito no início de minha fala, normas consolidadas que se moldaram à evolução das práticas laborais ao longo da história, consagrando assim aquilo que apregoou Carnelucci, ou seja, a lei é como uma roupa feita, serve a todos sem servir bem a ninguém. Já a convenção coletiva é uma roupa feita sob medida. Muito obrigado.
Meus cumprimentos ao doutor Luiz Fernando, que acaba de nos brindar aqui com uma excelente reflexão sobre as convenções coletivas e a sua importância. E o que de mais importante que eu extraio nesta fala? Disse no início que aqui seria a fala de um representante, de um protagonista da relação trabalhista rural. E quando o representante do capital rural reconhece como essencial a negociação coletiva, a convenção, o acordo coletivo, para regular especificamente as atividades do setor e também para manter a paz e a harmonia social, eu acho que realmente estamos no bom caminho. Então, meus parabéns, meus cumprimentos ao doutor Luiz Fernando. Eu também quero cumprimentar aqui o ministro Valmir, que acabou de chegar. Aliás, quando Sua Excelência adentrou essa sala, eu já parei o meu relógio, está parado aqui no meio-dia. A tentação, a matéria que é interessantíssima, a tentação é de continuar conversando, mas só me permita fazer duas observações que eu acho assim, que eu não poderia deixar de fazer. Veja que tanto a desembargadora Eneida quanto o doutor Luiz Fernando falaram da vantagem da negociação coletiva, do instrumento coletivo, que permite o ajuste específico para aquela categoria, a chamada roupa feita, que acabou de dizer aqui o doutor Luiz Fernando. E eu, um dia desses, apreciando um recurso de revista lá em Brasília, estava folheando uma convenção coletiva e encontrei assim termos diferentes. E, por coincidência, é uma convenção coletiva firmada pela entidade que congrega as indústria do açúcar e do álcool do estado de Pernambuco, Sindicato dos Cultivadores de Cana e diversos sindicatos de trabalhadores. E aqui, nesta convenção, como frisou a desembargadora Eneida, da importância de se conquistar avanços a partir da negociação coletiva, há registros de regulação sobre transporte de trabalhadores, de trabalhadores que executarão serviços ligados à aplicação de defensivos agrícolas, de proteção à maternidade, de proteção à saúde da mulher, inclusive, também regulando a questão da saída do aluno, do trabalhador rural estudante, garantindo que ele possa sair, fazer prova, vestibulares, etc., sem prejuízo salarial. E dizia a desembargadora Eneida sobre a especificidade da linguagem de cada lugar. Então, eu escolhi aqui duas cláusulas, né, que dizem o seguinte: a cláusula do item 7, aí ele diz assim: fica vedado o desconto de óleo de cana, salvo naquelas regiões onde costumeiramente era efetuado, não podendo, nesse caso, ultrapassar o correspondente a 2% do seu peso. Perguntei ao doutor Luiz Fernando, disse que isso aqui não é uma prática costumeira na região. Então, me parece que é também típica lá daquela região. E a outra cláusula que chama a atenção, também porque eu acho que realmente atende uma especificidade ali do lugar, é o seguinte: o item 10, para as atividades do carreiro e do cambiteiro, é obrigatório que o boi esteja disponível no curral e o burro na cocheira, né? Então, é realmente uma questão específica da região. Certamente, nessa região não se utiliza, não há necessidade de uma regulação desse tipo. E que seria inimaginável que a legislação contemplasse esse detalhe.
ou uma sentença normativa pudesse abranger uma série de... Exatamente, né? E o outro registro que eu quero fazer é de que, daquilo que eu ouvi da fala da desembargadora Eneida, e também aqui, especialmente do representante do Capital Rural, do Dr. Luiz Fernando, que reconhece a absoluta necessidade da negociação coletiva para a solução dos conflitos entre trabalhadores e empregadores. E aí, para registro histórico, eu trouxe aqui, retirado aqui do Diário da Câmara dos Deputados, a discussão, notas taquigráficas da sessão em que se discutiu o tão controvertido comum acordo para o dissídio coletivo. Então, o dispositivo acrescentado pela Emenda Constitucional 45 diz assim: recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições convencionadas anteriormente. Vários parlamentares se manifestaram, uns dizendo que isso aqui seria uma redundância falar em comum acordo, né? E pregando a retirada, outros diziam que seria impedir o acesso das partes à justiça, e alguns parlamentares falando, aliás, pelo menos um parlamentar disse: olha, nós não podemos deixar para a Justiça do Trabalho resolver, porque essas questões de piso salarial e mais que se diz respeito à lei trabalhista é competência nossa. O legislativo é que tem que resolver essas questões, né? Mas o que chama a atenção é o pronunciamento do então deputado Ricardo Bezoini, do PT São Paulo, que disse o seguinte: quero esclarecer que uma das teses mais caras do Partido dos Trabalhadores é a luta contra o poder normativo da Justiça do Trabalho. Acreditamos que a negociação se constrói pela vontade das partes. Ou seja, se não tivermos no processo de negociação a garantia da exaustão dos argumentos, da busca do conflito e da sua negociação, vai acontecer o que vemos em muitos movimentos, hoje particularmente em São Paulo, como o recente caso dos metroviários, em que a empresa recorre ao poder normativo antes de esgotada a capacidade de negociação. Portanto, na nossa avaliação, manter a expressão de comum acordo é uma forma de garantir que haja exaustão do processo de negociação coletiva. O Partido dos Trabalhadores vota pela manutenção da expressão, combatendo o poder normativo da Justiça do Trabalho, que hoje é um elemento de obstáculo à livre negociação coletiva. Bem, tirante o problema polêmico aí de acabar com o poder normativo ou da técnica de redação do comum acordo, mas eu acho que a fala do Dr. Luiz Fernando caiu bem em cima disso. Sua Senhoria diz, como representante do capital, ele diz da essencialidade da negociação e que tudo possa ser resolvido mediante entendimento entre as partes, e que isso levaria, sim, a poder fazer uma regulação específica das questões que afligem a categoria, tanto profissional como econômica, e também levar a paz e harmonia nas relações de trabalhadores e patronato, né? Então, isso me parece que se a Emenda Constitucional 45 se inspirou nessa necessidade de forçar ou de aproximar as partes à negociação, né, e exigir que, para que isso fosse levado para um terceiro decidir, pudessem ambas as partes
entrarem em acordo para assim proceder, me parece que está exatamente dentro daquilo que o doutor Luiz Fernando acabou de dizer. Então, me parece que cabe a todos nós, tanto magistrados, advogados e profissionais do direito, e também as lideranças sindicais, tanto profissionais quanto patronais, sempre inspirar nessa decisão aqui da emenda constitucional 45 e incentivar sempre que as soluções dos conflitos sejam alcançadas mediante negociação direta entre as partes. Aí sim nós teremos paz e harmonia nas relações entre as duas partes e também Justiça do Trabalho terá também uma sensível redução da sua quantidade de processos, porque as partes diretamente resolveram ou eliminaram os focos de conflito. Então, essa era a consideração que eu queria fazer. Parabenizo o doutor Luiz Fernando pela excelente palestra, também pela desembargadora Eneida, pela profundidade com que tratou do tema, e, agradecendo a paciência dos senhores todos, eu declaro encerrado esse quinto painel. Muito obrigado.